Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor. Eu estou aqui para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e, coincidentemente, a gente tem começado os assuntos, eu e a Ana. Hoje, em particular, eu estou sozinha, que a Ana também vai ser aproveitada com uma das lições. Nós estamos começando nessa revista aqui hoje, olha. Essa revista nova que nós estaremos estudando nas classes, mas infelizmente não podemos. Nossa Fé. Vocês devem conhecer essa revista, já têm estudado sobre ela. E hoje nós vamos tratar um assunto aqui na lição 1, que fala sobre o ateísmo em cima do muro, chamado de agnosticismo. Tá? Então preste atenção aí nesse estudo. Depois você confirma com o nosso irmão presbítero Edson, se ele vai disponibilizar as revistas online, né, por e-mail. E aí você pergunta aí para ele, porque aí você vai ter a sua revista do aluno em casa para acompanhar cada lição. Mas enquanto não é providenciado, não sei se já vão mandar para vocês, mas com certeza eles vão providenciar. Nós vamos começar hoje com esse assunto sobre o ateísmo em cima do muro. Então você presta bastante atenção, assim como eu não estudava, não me interessava por esse assunto, nem o agnosticismo. E eu tive o privilégio de estudar para estar partilhando com vocês hoje, né? Então você fecha os seus olhos agora, nós vamos orar, pedir ao Senhor que abra nossa mente, nosso coração para entender o que Deus tem para nós nesta manhã. Senhor, nós louvamos a Ti, porque sabemos, ó Pai, que tudo que vem do Senhor é bom. E o Senhor tem nos ensinado coisas maravilhosas através da Sua palavra. Esclarece nossas dúvidas, esteja alcançando os corações daqueles que estão enfraquecidos, estão com a fé abalada, mas que neste dia, Senhor, possa haver um renovo em cada vida e em cada lar. Que o Senhor esteja se usando nesse estudo, falando, Deus, através da Tua palavra. É o que eu te agradeço, eu te oro, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou aqui na minha casa, nesse cantinho aqui que eu gosto muito. Se você acompanha também os vídeos do Momento Kids, a maioria eu faço aqui nesse pedacinho onde temos aqui meus coqueiros, e fica assim um ambiente claro e agradável para que a gente possa fazer os vídeos. Então vamos lá. O texto base para esse estudo, ele está em Romanos capítulo 1, do versos 18 ao 32. Eu vou estar lendo, você por favor acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, de 18 a 32. Diz assim: pois a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua justiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas lhe deram graças. Nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E por isso que Deus entregou a impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus à sua mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes e orgulhosos, arrogantes e inventadores de males,
desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. A gente vê nesse texto aqui um retrato bem claro do que nós temos visto no nosso mundo hoje, ao nosso redor, em muitas famílias e até também impregnado em muitas igrejas, infelizmente. Então vamos entender um pouquinho o que diz esse texto, né? Começando aqui sobre o agnosticismo, o agnosticismo ele tem ganhado muita popularidade nos dias de hoje. E por não conseguir uma resposta do que se sabe sobre Deus, uma resposta que satisfaça, aí eles se tornam céticos. Essa palavra você deve ter ouvido, eu também. Então, o agnosticismo leva também a ser um cético. Então, nos versos 19 e 20, que nós vimos agora aqui na palavra de Deus, eu vou repetir, que diz assim, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Eu e você, nós sabemos disso, mas muitas pessoas não sabem. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, se eu e você temos a consciência de que Deus criou todas as coisas, Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, porque através da palavra que a gente crê, não é assim? Que a gente sabe que Jesus foi mandado à terra, fez o sacrifício na cruz para nos salvar. Através disso tudo você sabe que Deus existe. Então quando a gente sabe que Deus existe e começa a questionar, a própria Bíblia vai dizer no verso 20, no finalzinho, que são indesculpáveis as pessoas que pensam dessa forma, que ficam procurando saber quem é Deus, explicações, que por muita coisa nós não temos explicação, e ao longo dessa lição 1 a gente vai entender melhor. Agora vamos ver mais um pouco sobre o agnosticismo. Agnosticismo é a junção da palavra grega a igual a não, mais gnose, conhecimento, ou seja, não conhecimento. Então as pessoas que procuram conhecimento sobre Deus, elas querem conhecimento sobre Deus e elas não têm, vamos dizer assim, facilmente ou à mão, porque na verdade a gente conhece a Deus pela palavra, a gente conhece a Deus pela natureza. Então quando você olha uma flor, uma árvore, um rio, um mar, você vê a mão de Deus sobre isso. Mas mesmo com tudo isso, eles pedem mais explicações sobre Deus. Aí eu dividi em dois bloquinhos assim, ateísmo e agnosticismo. Ateísmo refere-se à negação da existência de Deus. São os ateus, aqueles que dizem que Deus não existe, ateu. E o agnosticismo sustenta que não há evidência suficiente para ter certeza de que Deus existe ou não. Ou seja, eles estão em cima do muro. Por isso que o tema é o ateísmo em cima do muro. Porque, na verdade, são pessoas que, tanto o ateu quanto os agnósticos, eles têm praticamente o mesmo pensamento. Sendo que um, ele afirma não a Deus. E o agnóstico, ele sustenta apenas que ele não sabe se Deus existe ou declara que não é possível conhecer Deus. Claro, nós sabemos que a nossa pequenez não nos permite conhecer Deus como gostaríamos. Somos pecadores, humanos e falhos. Mas nós conseguimos ter um pouquinho de Deus através da palavra, através da natureza, através dos milagres e muitas outras coisas que Deus faz por nós, nós conseguimos ver Deus. Apesar dessa distinção, muitos acreditam que o agnosticismo produz ateus. Exatamente isso, por ele ficar procurando explicação, ele acaba virando um ateu, porque ele não consegue entender que Deus realmente existe. Para ele não existe, não há Deus. E ele tem vergonha de se declarar ateu. E até mesmo ser um ateu prático. Ou seja, tem gente que declara, eu sou ateu e acabou. E por isso você vai ver, se deparar com muitas pessoas que declaram isso realmente, que não creem em Deus de jeito nenhum. Então nós precisamos ter duas certezas. Embora todo cristão deva acreditar que Deus pode ser conhecido, é impossível compreendê-lo completamente. Então, primeiro, embora todo cristão deva acreditar que Deus pode ser conhecido, é impossível
compreendê-lo completamente. Então essa declaração está dividida em duas partes. Nós sabemos que Deus pode ser conhecido, né? Eu e você, que temos o conhecimento da palavra, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você vê Deus em tudo. Quando você acorda de manhã, que olha para o céu, que você vê a beleza que Deus nos dá, seja chovendo, seja sol. Mas nós não conseguimos compreendê-lo totalmente. A gente sabe, completamente não vai conseguir nunca, né? A Bíblia afirma assim, ó, lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Mas será possível que Deus habita na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-se, muito menos este templo que construí. Aí vou ler para você agora Jó 36, 26, capítulo 36 de Jó, verso 26. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Então você vai ver também no livro de Jó esse questionamento, né? Como Deus é grande, a gente não tem como medir, a gente não tem como explicar. Então se você pegar a sua revista do aluno, né, em breve, você vai ver que tem um comentário sobre aquela música, não sei se vai aparecer para você, aquela música Ninguém Explica Deus. Na verdade, essa música tem um pouquinho de verdade, porque realmente isso não tem muita explicação. A gente só sabe que ele existe pela palavra, pela natureza, mas tem que ter muito detalhe. Como, por exemplo, como fomos criados, você sabe que através de uma intimidade de um homem com uma mulher é fecundado um óvulo. Então toda a ciência vai explicar isso. Mas Deus a gente não tem como explicar. Não podemos dizer que é impossível conhecer a Deus, ou que ele é totalmente desconhecido. Então nós vamos reforçar que ninguém pode conhecer a Deus absolutamente, ok? Então pensa assim, eu não posso. Tudo a respeito de Deus a gente não consegue. E vai ficar muito melhor também, mais gostoso para nós, deixarmos o mistério para quando formos levados para o céu e conhecermos o Senhor face a face. Aí sim vai ser a maravilha que todo cristão está esperando. O finito não pode ser compreendido pelo infinito. Ou seja, nós somos finitos, temos limites, somos limitados. Não podemos conhecer algo que é ilimitado, né? Absolutamente tudo a respeito desse Deus. Então o Deus incompreensível se deu a conhecer. Ele não é o Deus desconhecido, ele é Deus que se revela. Vai depender de você querer e o grau e o limite que Deus vai permitir que você o conheça. Vou repetir, vai depender de você e de mim. Por exemplo, cada vez que você lê a palavra, que eu leio a palavra, eu consigo entender, às vezes, através das histórias bíblicas, desde a antiguidade, o que Deus tem feito a todos os seus filhos, a todo povo, língua e nação. Aí você conhece um pouco mais de Deus através da palavra, através da natureza, que a própria Bíblia fala, né, que a natureza expressa a grandeza de Deus. E isso tudo é um limite, tá? Você não vai conseguir totalmente. Ele vai se revelar para você. A própria Bíblia diz que Deus se revela. E para ele se revelar não vai ser do nada assim, eu estou sentada aqui e Deus vai se revelar para mim. Não é assim. Muitas pessoas pensam nisso como uma revelação. Não, ele vai se revelar na sua intimidade, na minha intimidade com Deus. Então quanto mais íntimos do Senhor, melhor sabemos quem Ele é. Porque o próprio Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, quando voltou para o céu, prometeu o quê? O Consolador, o Espírito Santo. Então saiba que dentro do meu coração e do seu coração há o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai te ajudar nessa caminhada de entender tudo isso. Mas também vai te deixar com o coração tranquilo para aguardar aquele grande dia em que vamos nos encontrar com o Senhor. Esse primeiro ponto, a gente viu um pouquinho sobre o agnosticismo. As pessoas que sustentam, né, que não sabem de Deus, não sabem quem é Deus. Então a gente vai passar agora para o segundo ponto. Nesse segundo ponto, nós vamos ver que sim, Deus pode ser conhecido. Aí vai entrar mais nessa parte da lição, vai entrar assim mais na nossa intimidade com o Senhor. Porque você sabe que para crescer espiritualmente, desde os pequenininhos a gente ensina ler a Bíblia, aquele que já sabe ler, orar. Qualquer criança que sabe falar sabe orar. Até que os pequenininhos bem miudinhos que não sabem falar ainda já baixa o rostinho, já junta as mãozinhas. Tem todo aquele jeitinho de falar com Deus que a gente vai ensinando quando é criança. Então nós temos agora que ver o que? A nossa intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus, né? Se Deus quer, se Ele pode ser conhecido, qual o valor que você tem dado a isso? Porque quanto mais você conhece a Deus, melhor é.
mas você sabe que aquilo que você faz que ele não se agrada, aquilo que você faz que alegra o coração do Pai. Não é assim? Dentro de casa a gente não é assim com os nossos familiares. Tem coisa que eu falo para a Débora e para o Lori que eles vão ficar chateados comigo. E tem coisas que eu falo que eles ficam felizes. Então a gente conhece as pessoas que nós convivemos. A mesma coisa é com Deus, queridos. É a intimidade com você, com Deus, que você vai conseguir entender isso. Então lá, nesse segundo ponto, nós vamos ver nos versos 18 a 20, que eu vou ler novamente. 18 a 20, que são os primeiros versos, né, que a gente leu do texto. Ó. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui já está dizendo, ó, nós conseguimos o quê? Reconhecer que Deus está se manifestando, está falando, está agindo no meio do povo. E o verso 20, pois os seus atributos invisíveis, tudo aquilo que você não vê de Deus, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo. Isso a gente sabe também, né? E percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Mais uma vez, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência que Deus criou todas as coisas, nós somos indesculpáveis quando não reconhecemos isso. Então essas evidências que estão registradas na palavra, né? Tá por toda parte, em todo lugar que você olhar. Primeiro, na própria consciência humana, você tem a consciência de que Deus existe por causa da sua fé. Eu estou falando que é para aqueles que têm fé, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. E se você está escutando e está participando desse estudo, abra o seu coração e deixa Deus falar com você através desse estudo, porque o Senhor vai esclarecer muitas coisas. A própria palavra vai esclarecer, não sou eu. Eu só estudei, estou sendo um caminho para que isso aconteça em nome de Jesus. Então, vamos voltar aqui. A mente, através da mente, da consciência. Lembra lá em Gênesis como que Deus criou o homem? Ele formou lá o homem. Toda a criação ele disse haja luz, haja. Mas o homem, a gente já vê ali o detalhe do carinho, do amor de Deus por nossas vidas. Ele formou o homem, modelou o homem do barro. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, no capítulo 1, onde fala sobre a criação, modelou. Depois que o homem estava pronto, o que a Bíblia diz? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Queridos, que é coisa mais maravilhosa do que você ter o fôlego de Deus dentro de você. A vida que Deus te deu. A vida não é sua, é de Deus. Então, quando alguém parte para o Senhor, é porque Ele tirou a vida e aí ficou só um corpo. E nós vamos ali participar de um velório, de um enterro, mas a vida existe. Então, é a vida. Então, essa consciência humana é isso, é a vida. Está aqui dentro, está aqui dentro. Então, para pensar um pouquinho que você tem o sopro de Deus. No segundo, Deus, a gente vai ver Deus na criação. Deus se revela por meio das coisas. Paulo diz que pessoas são capazes de ver claramente aspectos das qualidades de Deus por meio das coisas, tudo que está à nossa volta. Concluindo que existe um Deus superior, sábio e inteligente. Eu vou virar aqui um instantinho. Né? Temos aqui algumas plantas, porque como que um ser humano vai criar isso? Nunca. Não, nem através de pesquisa. Consegue sim modificar, transformar. Agora, criar não consegue. Então, através de tudo, você vê um Deus sábio, um Deus inteligente, um Deus que é detalhista, um Deus que cuida dessa terra para nós. Por isso, nós temos que ter mais cuidado por ela ainda. A realidade de Deus está impressa em nossa mente e na criação. E uma linguagem não verbal. Eu vou ler para vocês, se você quiser abrir aí, o Salmo 19. Na revista não era de 1 a 6, eram menos versículos, mas eu achei tão maravilhoso esse trecho de versos 1 a 6 do capítulo 19 de Salmo, que eu vou ler para você. Olha só o que diz. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, o outro dia. Uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Deus vai fazendo tudo, assim como Ele soprou, Ele não disse nada, Ele soprou em nós. Mas a sua voz ressoa por toda a terra
e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Está falando aqui, comparando Deus, a atitude de Deus como o sol, né? Que cobre toda a terra. E nós temos aí o fuso horário e aí o tempo certo de cada partezinha do mundo onde o sol pega. E ele está comparando aqui, nesse Salmo 19, isso. Deus está vendo todas as coisas, ele nos vê de cima. E tem uma intimidade pessoal de dentro. Olha que maravilha, que bênção. Mais um exemplo, quer ver? As crianças perguntadas sobre a origem dos animais e das pessoas, elas preferem uma explicação que envolva um criador intencional. Elas têm um conceito de um Deus, mesmo que seus pais não tenham ou sejam ateus. Mas ninguém nasceu ateu. Ninguém nasceu ateu. A pessoa se torna ateu depois já de uma certa consciência, vou falar até da vida adulta, que é muito difícil você ver uma criança que não fale sobre o Criador. Pode até existir, mas só se ela for influenciada pela sua família. Mas a criança, ela quer saber o quê? Detalhes, quem criou, quem fez. Existe algo sobrenatural na cabeça da criança dessa forma. Mais um ponto desse número 2, ele se revela de maneira especial nas Sagradas Escrituras. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esses 2 versos de Hebreus é mais uma prova, né, que ele fala através das Escrituras, que no passado não tinha, né? Depois que foi reunido toda a escritura, os pergaminhos, e montaram o que temos hoje chamado Bíblia, coleção de livros. Não tínhamos isso aqui. Então Deus usava os profetas, né? Falava através dos profetas. E aí vai dizer no verso 2 que nos últimos dias, que é no Novo Testamento para cá, Deus começou a falar o quê? Através do seu Filho. Então quando pegamos Mateus e para frente, né, até Apocalipse, nós vamos ver as histórias ali que Jesus contou, as parábolas, depois vieram ali os apóstolos, e daí por diante você vai ver tudo que Jesus fez sendo revelado através do que foi dito no Antigo Testamento, e ele mesmo atuando na terra. Então foi tudo isso, Deus se manifestando através das Escrituras, antigamente pelos profetas, e atualmente pelo seu Filho, como diz aí Hebreus 1 e 2. É na palavra de Deus que vamos conhecer mais de Deus. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Cada vez que você tem intimidade, você lê um texto, Deus vai falar com você. A Bíblia ensina sobre o Deus que fala. E Ele fala. Ele fala no seu coração, na sua vida. Se você está tomando algum caminho errado, o Espírito Santo vai falar com você. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Somente isso. Fique atento. Que Deus vai falar, não quero isso para você. E aí basta você querer ser obediente ou não. A voz de Deus é soprada nas páginas da Bíblia. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando você lê a palavra, isso aqui é muito interessante, né, de comentar. Você lê a palavra, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Você vai aprender com a palavra. A palavra vai te repreender, principalmente se você está em erro. Está precisando ser repreendido, a palavra vai te repreender. Para a correção, ele vai te corrigir. Servo, não faz assim. Não tome essa atitude que eu não me agrado disso. Você vai entender que Deus está falando com você. E para a instrução na justiça. Deus vai te instruir justamente, porque Deus é justo e Ele tem esse atributo que vai ser disseminado no meio do povo dele. Para que o homem de Deus, eu e você, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, cada vez que você lê a palavra, você se interessa em crescer, em dar passos mais largos, em conhecimento, você vai sendo preparado para toda boa obra.
Por exemplo, se você quer dar uma aula, se você quer fazer uma pregação, se você quer fazer um evangelismo, se no teu coração arde isso, você precisa conhecer mais da palavra. Porque não adianta eu chegar aqui com o meu estudo, meu esboço, com a Bíblia, a revista, tudo organizado, e travar porque eu não tenho intimidade nenhuma com a palavra, eu não sei nada, e vou parar tudo, porque eu não sei. Ou então você vai começar a contar história, lembrar de coisas, internet, né, Facebook, alguém falou alguma coisa lá no Instagram, vai começar a inventar história e vai fugir do assunto. Por isso que nós temos que estudar, a própria Bíblia está dizendo, o que vai acontecer com esse estudo da palavra? Ela é inspirada, pelo que eu falei, ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Fazer o quê? Se preparar, estudar mais, se empenhar mais no estudo, principalmente você que tem o dom do ensino. Está lá registrado na palavra de Deus os dons que o Senhor dá. Eu, por exemplo, recebi o dom do ensino bem jovenzinha, com 19 anos. E eu entendi que aquele era o dom que Deus tinha me dado. E comecei a fazer vários cursos, entendi que eu tinha que me preparar mais, até que, graças a Deus, eu consegui, há bem pouco tempo, fazer um seminário teológico. Então você precisa crescer porque você é a mesma coisa uma pessoa que quer ser um profissional em determinada área. Ele vai fazer uma faculdade para aquilo, mas ele vai fazer o quê? Vai se especializar em determinados detalhes daquela profissão que ele escolheu. Vai chegar até um doutorado, pós-doutorado, você vai assim caminhando mais e mais. Então, queridos, com a palavra não é diferente. Precisamos crescer. Agora vamos passar para o ponto 3. Então vamos recordar um pouquinho. No primeiro ponto a gente viu um pouco sobre agnosticismo. Vimos o ateísmo, o agnosticismo, né? A negação da existência de Deus. O agnosticismo que fica bem perto aí desse assunto, que sustenta que não há evidências. Vimos tudo isso. No segundo ponto, vimos sim, Deus pode ser conhecido. Aproveite essa intimidade que Deus dá. Porque essa intimidade ela veio para nós através de Jesus Cristo, através do Senhor Jesus. Então você precisa aproveitar isso. Quanto mais intimidade com o Senhor, melhor a sua vida vai ser. Mais feliz você vai ser. E agora vamos para o ponto 3. O ponto 3 vai falar sobre consequências de negar o conhecimento de Deus. Vamos pensar assim. Patrícia, eu jamais faria uma coisa dessa. Não faria. Mas às vezes a gente, por sermos humanos, limitados, a gente começa a querer fazer do nosso jeito, nós estamos negando o conhecimento de Deus. Eu vou ler para você o verso 25, no mesmo texto que a gente está seguindo de Romanos 1. Verso 25 vai dizer assim: pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse verso vai nos falar o quê? Nós vamos ver que pessoas... O que negar o conhecimento de Deus? É você aderir à mentira. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas no meio cristão que preferem mentir por coisas banais, simples, pequenas. Vou te dar só um exemplozinho para a gente entender. Quando é bem comum acontecer nas empresas, ou em casa também pode ser. Quando alguém liga, hoje ele está sendo muito mais usado, lógico, o aparelho celular, mas algumas pessoas ainda têm telefone fixo nas empresas também. E alguém liga e, por favor, eu gostaria de falar com a Patrícia. E aí quem está no telefone, né, quem está atendendo, já está orientado e diz, ela não está, só que eu estou ali no ambiente. Isso é mentira. É melhor você entrar em acordo e dizer assim, no momento eu não vou poder atender ninguém, pega um recado. Mas as pessoas preferem mentir, descaradamente. Diz que é meu primo, diz que é meu parente para conquistar alguma coisa. Isso tudo é mentira. A verdade de Deus, ela não pode ser substituída pela mentira. Se você tem esse hábito, se arrependa em nome de Jesus, porque isso Deus não se agrada. Nós vimos nesse texto todo o que aconteceu com as pessoas que substituíram a verdade de Deus pela mentira. As pessoas sabem algumas verdades sobre Deus, mas não permitem que essas verdades tenham influência em suas vidas. Desprezam a verdade, sufocam a verdade, suprimem e trocam pela mentira.
Então você vai ver que toda a sua vida muitas vezes vai ser pautada na mentira. Tem gente que mente tanto que esquece que mentiu e cai em contradição. Você deve conhecer gente assim. E aí você fica pensando, mas a pessoa tinha falado outra coisa, não era isso. Porque ela mente muito. Você vai ver várias pessoas assim. Não é fácil viver a verdade, tá? Não vamos ser hipócritas e dizer, eu vivo 100% a verdade. Mas nós temos que tentar viver 100% a verdade. As pessoas têm preferido um Deus, mas não um Deus real e verdadeiro. Deus com letra minúscula. Elas têm preferido porque elas não querem se submeter ao Deus Criador, ao Deus que vai dar pra gente uma vida de limite, no sentido que de obediência, de dedicação, de crescimento. As pessoas não querem isso, muitas pessoas não querem isso. E vocês vão ver isso, pessoas assim dentro das próprias igrejas, tá? Pessoas que não querem ser submetidas ao que está escrito aqui na palavra. É importante perceber que essa é uma falsa autonomia, é enganosa. Com isso, tendem a uma vida subjugada por falsos deuses, porque automaticamente, se você não está submisso ao Deus soberano, criador, o eterno, você vai ser submisso a outra coisa, a deuses estranhos, a deuses com D minúsculo, a coisas ao seu redor. Então, você precisa lutar para fazer o que é verdadeiro. O próprio Jesus, ele diz em João 14,6, quem ele é? Ele diz quem ele é. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava se declarando ali, ele era o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se Jesus é a verdade e você não vive na verdade, você está vivendo fora de Jesus. Entendeu como é que acontece? Você está contradizendo a própria palavra que você diz que crê, que você diz que segue. E aí muitas vezes você quer o quê? Não, isso aqui que está em Romanos, vou passar uma cola aqui, e vou passar uma colinha, grudo aqui, não vai cair mais na minha consciência, porque eu não vou ler. Então cuidado, queridos, com isso. Cuidado. Isso aqui é um estudo que a gente pode assistir, está sendo sacudido, está sendo assim, para parar para pensar o que eu e você estamos fazendo, o que nós temos vivido. Então nós vamos ver aqui essa parte do terceiro ponto, que luta contra a verdade, que é o verso 25. Claro, que você tem que fazer o possível para ser sempre verdadeiro e correto. Se acontecer alguma coisa que não seja isso, vai ser um tropeção, vai ser um acidente. Como a gente fala do pecado, é um acidente. Exatamente isso. É importante perceber que essa é uma falsa autonomia e é enganosa. Eu estou repetindo por quê? As pessoas que pensam que vão adorar a Deus, mas não vão aceitar o seu conhecimento, aceitar suas verdades, ela está entrando numa falsa autonomia, ou seja, eu mando na minha vida. Automaticamente não é você que vai mandar, o outro Deus com letra minúscula. Seja o que for, o dinheiro, o querer ser reconhecido por algo, talvez no trabalho, na faculdade, a própria família que você idolatra, não sei, alguma coisa vai substituir. Com isso, tende a uma vida subjugada por falsos deuses. Alguma coisa você vai adorar, isso com certeza, você não vai ficar neutro. Segundo, idolatria. Versos 22 a 25, vai falar, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E é por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Então daí em diante você vai saber o que está escrito, que nós já lemos. Então esse trecho vai dizer o quê? Eles rejeitaram a Deus e trocaram por outro Deus, com letra minúscula. É isso que eles fizeram aqui. O próprio Deus, que foi o criador de todas as coisas, que é o criador de todas as coisas, foi substituído por um Deus palpável, onde muitas pessoas creem, creem em Deus palpáveis. E nós vamos ver, se você viver de forma que não adora a Deus, com certeza vai adorar outros deuses, outras coisas, ao ser humano. As pessoas acabam tendo essa tendência, não porque a gente, vamos dizer assim, deixa eu posso explicar bem, não é porque você procurou aquilo, mas automaticamente você desligou da verdade de Deus, da adoração a Deus, sua vida vai tender para esse outro lado. O ser humano é um ser religioso, não temos como fugir disso, nós somos religiosos. E qual o primeiro mandamento, você que está aí afiado com a palavra, qual o primeiro mandamento que Deus deu para o homem? Lá em Êxodo 20, verso 3. Segundinho de tempo para você pensar. Não terás outros deuses diante de mim, o Senhor falou. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim.
É uma afirmação, é assim que ele disse e assim tem que ser. Se pensarmos em idolatria só como estátuas, não vamos ver quão sério é essa idolatria. Então não é só aquelas pessoas que adoram estátuas, né, ditas santos, mas várias coisas podem ser parte da sua idolatria. Qualquer coisa que você dá mais importância do que a Deus. O seu trabalho, como eu já falei, o seu trabalho, sua família, o seu lazer, não tem que sair. Todo final de semana eu tenho que sair. E aí esquece de tudo, das coisas do Senhor, deixa de ir na casa do Senhor para cultuar porque você tem que passear. Será que você não pode equilibrar? Passear é ótimo, nós não temos por que não fazer. Todos precisamos também do lazer. Mas equilibra. Sua família, equilibra. Seu trabalho, equilibra. Nós precisamos ser equilibrados. Coisas consideradas boas. A gente sabe que a família é uma bênção, o trabalho é uma bênção de Deus, o lazer é uma maravilha, é ótimo. Tudo coisa boa. Mas tem um lugar certo em nossas vidas, no limite certo. Vai pensando aí porque você pode estar sendo tocado nessa hora por essa palavra. Terceiro, ainda dentro das consequências de negar o conhecimento de Deus. A ira de Deus, verso 18, vou ler aqui para você. Pois a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e justiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Então nós vamos ver aqui que a ira de Deus é um assunto que muitas pessoas elas não gostam de falar. Só querem falar de coisas boas, o amor de Deus, o Deus provedor, Jeová Jirê, né? O Deus misericordioso, o Deus da graça, o Deus dos milagres. Então quando a gente fala da ira de Deus sobre o pecado, muita gente não estou gostando dessa mensagem, dessa pregação, desse estudo, não querem saber. Mas Deus se ira porque Ele te ama. Vamos trazer essa história para dentro da nossa casa. Quantas vezes eu e você, como mãe, pai, se irou, se chateou com alguma coisa que o nosso filho fez ou falou? Mas se irou porque você quer o bem dele. Então você se ira e muitas vezes corrige, bota para pensar, ou quando é pequenininho, te bota sentadinho para pensar, ou tira algo que ele gosta muito. E quando os mais velhos também nós temos os métodos certos. Deus se ira contra o mal. Nós nos iramos contra o mal. Nós temos atributos que Deus nos deixou para nós. Então isso aí faz parte do amor. Deus ele faz isso porque Ele ama. A impiedade e a injustiça desfigura esse mundo que Ele criou e governa. Você vai ver que o que mais nós temos visto nos noticiários, a injustiça, homens, mulheres ganhando e roubando muito, e a pobreza cada vez aumentando, pessoas precisando mais da ajuda de nós, pessoas, que o governo não está nem para elas, porque está tudo sendo destruído. Essa questão da impiedade, da injustiça, desfigurou o mundo. E o que é ira? Nada mais é que uma ação explosiva contra alguém. Então você está muito zangado, né? Você explode. E Deus, como é que Deus explode? Será que Ele te bota de castigo para pensar? Não, é diferente. Deus se ira, olha, presta bastante atenção nisso. Deus se ira, permitindo que eu e você, nós, pessoas, escolhamos maneiras de pensar e viver que são destrutivas e nos deixam à mercê das consequências das nossas escolhas. Isso está aí nos versos 24, 26 e 28. Vou ler só o 24, olha. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrar os seus corpos entre si. 26. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. E o 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Deus, Ele, tipo assim, você quer fazer? Então faz. Agora aguenta as consequências da sua escolha. Foi isso que aconteceu aqui nessa história, nesse texto aconteceu isso. Então Deus falou assim, olha, eu não posso fazer nada, estou irado com você, mas vai. Deus os entregou. Nós vimos aqui nessa leitura que Deus os entregou. Você já viu alguém vivendo sem freios? Aquela pessoa assim, faz de tudo, vive do jeito que quer? Claro, você deve ter conhecido alguém assim. Vive sem freio. É uma pessoa que não tem limite para nada, ninguém pode falar nada, é uma pessoa que é dono de si. Você até deve ter conhecido alguém assim. É assim que Deus faz. Ele te deixa sem freio. Já parou para pensar nisso? Eu não gostaria jamais de viver assim, porque a própria Bíblia diz que nós temos um pensamento, um sentimento corrupto,
E se você viver sem freio, sem Deus controlando a sua vida, você vai ficar exatamente como esse texto está falando. Ele vai te entregar as suas paixões, seus desejos. E aí a gente vê quantas pessoas à nossa volta que vivem assim e vivem uma vida infeliz. Porque a alegria é o Senhor que nos dá. Essa alegria de viver na presença dele. Isso faz parte da disciplina de Deus, satisfazer os piores desejos. Olha que coisa triste quem vive dessa forma. É disciplina de Deus permitir. Você quer? Então vai, então faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né, da minha família. Quando a minha filha, Débora, era bem pequena, e ela tentou colocar a mão atrás de um REC que nós tínhamos, né, com aparelhos, televisão. E eu dizia pra ela, não bota a mão aí porque vai fazer dodói, porque tinha tomada, né, e eu não queria que ela chegasse com a mãozinha lá, e não estava exposta lá atrás do REC. Não coloca a mão aí porque vai fazer dodói. Ela disse, aprendeu que o machucado, né, que ela era muito miudinha, era dodói. Pois ela insistiu. Eu não proibi, eu fiz exatamente como a gente está aprendendo aqui. Eu não falei, não vai botar a mão aí. Eu falei, você quer botar a mão, então você coloca a mão aí. Ela levou um choque tão forte que ela caiu sentada e chorou muito. E aí eu fui concluir para ela dizendo, isso que é dodói. Então agora ela sabia que colocar a mão na tomada, em qualquer tipo de tomada, e fazer dodói. Então você tem que ensinar muitas vezes aos seus filhos, as pessoas que estão à sua volta, o que é dodói, o que faz machucar. E Deus, ele permite isso. Coloca a mão aí que você vai ver. Então a consequência foi o quê? O choque que ela tomou. Não fez mal nenhum, não aconteceu nada mais grave, mas ela levou um susto. Então, é exatamente esse trecho aqui que nós estamos falando sobre isso. Se você escolhe viver sem freio, Deus permite, vai. Mas você depois espera as consequências. Letra D desse número 3, né, parte 4. Estilo de vida inapropriado, verso 28, vou ler de novo. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Temos exemplo no texto quando Paulo orienta a não trocar o uso natural, homem e mulher. O homossexualismo é violar a ordem de Deus que foi estabelecida na criação. Toda sexualidade que foge do padrão de Deus é um ato de rebelião contra o Criador, assim como outros atos de rebelião listados aqui nos versos 28 a 31. Eu vou ler já para a gente entender, mas eu quero compartilhar alguma coisa aqui. Se Deus determinou lá em Gênesis, né, quando você lê lá Gênesis, a criação, ele criou Adão, né, e até a própria Bíblia vai mostrar que o homem ficou sozinho, tinha os pais dos animais, e Deus fez o quê? Uma auxiliadora que fosse idônea. Ele criou a mulher, criou Eva para o homem. Deus fez tudo perfeito. E aí, quando é trocada essa perfeição, isso é chamado de rebelião. Quando você faz alguma coisa contra os princípios que Deus criou. E aí, rebelião não é só isso, não. Tem mais coisa, que eu vou ler aqui agora os versos 28 a 31. Eu vou ler novamente o 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm. Tá? O que acontece? Deus permite, nos entrega a mentalidade condenável para fazermos coisas que não convêm. Aí, às vezes, alguma coisa que você pode estar fazendo, está achando que está certo, mas não está. Cheios de toda forma de injustiça, que nós temos visto por aí, né? Que eu acabei de comentar sobre. A gente fala sobre governo, mas muitas vezes tem injustiça na nossa vida e na nossa casa. Malícia, quantas malícias a gente vê no meio do povo de Deus. Cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais. E o verso 31, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia. São essas consequências aqui que livram a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas assim. Aí você fala, meu Deus, que isso, né, tão pesado. Mas são pessoas que muitas vezes não dá nem pra gente conviver. Eles ficam tão insuportáveis que fica. É uma realidade. Você não vai querer viver com uma pessoa, estar perto de uma pessoa que tem essas características aqui. Você vai querer estar longe dessa pessoa. Então, reveja a sua vida, porque você pode ser uma delas, eu posso ser uma delas. Então, nós precisamos rever a cada dia o que temos feito.
A parte 5, a grande troca. Essa parte aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção, nós estamos indo para o final. Esse é o último, na verdade, esse número 3 foi dividido por letra, A, B, C, D e E. Nós estamos na letra E e última. A grande troca. A grande troca está registrada nos versos 23 a 25, né? Que quando começa, substituíram a glória de Deus, Deus entregou a imagem de pureza, entregou 26, por isso entregou as paixões, trocou. Esse texto fala das trocas, mas também Deus faz uma troca. Essa parte maravilhosa, assim, que vai edificar muito as nossas vidas. A gente, de repente, compartilhou tantas coisas negativas, né? Tanta coisa pesada, mas olha só que essa última parte que vai dizer. Trocou o privilégio da sua comunhão pela sua justiça contra a humanidade. Ou seja, Deus disse como tinha que ser e o homem não fez. Ele trocou o quê? Nós trocamos muitas vezes a nossa comunhão com Deus pela justiça de Deus. Ele vai ser justo quando Ele quiser nos tratar, quando Ele quiser nos corrigir. Mas felizmente existe uma outra troca. Olha, essa aqui, quando eu cheguei nessa parte da lição, eu fiquei assim muito feliz, né, de ver o que Deus faz por nós. Maravilhas. Lá em Romanos, ainda no livro de Romanos, só que no capítulo 5, versos de 8 a 11. Capítulo 5, versos de 8 a 11. Eu vou ler. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Olha que texto maravilhoso em que tira todo esse peso de nós e vem mostrar que existe uma solução. Então você pode também compartilhar com alguma pessoa sobre esse texto, mas também mostrar Romanos 5, de 8 a 11, que há uma solução. Você não vai ficar parado aqui, né? Eu vou ser condenado porque talvez eu esteja cometendo alguma coisa que está escrito aqui. Não, há uma solução para mim e para você. A raiz do significado da palavra grega deixa eu falar devagarzinho, katalagé, traduzida como reconciliação, é troca. Então eu vou repetir. A palavra katalagé, que é uma palavra grega, ela é traduzida por reconciliação. Katalagé é reconciliação em grego. E também é troca, ou seja, Deus troca sua ira por sua graça e misericórdia. Enquanto as pessoas estão escolhendo viver de maneira errada, ele vai empurrar você está sem freio, ele vai deixar para lá. Mas ele é rico em graça e misericórdia. E como é possível essa troca? Se você estiver vivendo alguma coisa sobre isso que a gente está falando aqui, é possível essa troca em Jesus Cristo. Essa troca em Jesus, ele trocou de lugar conosco. Já pensou nisso? Muitos sabem disso, mas muitos não estão vivendo isso. A ira que nós merecíamos, Jesus recebeu em nosso lugar. Deus oferece o perdão e a chance de recomeçar em Jesus Cristo. Jesus é a própria expressão máxima da revelação de Deus, do Eterno. Então, a troca que foi feita, essas trocas que nós vemos nesse texto, existe uma outra. Essa outra troca é tudo que nós somos de ruim, de pecador. Deus, ele teve misericórdia, mandou seu Filho na cruz do Calvário para morrer no meu e no seu lugar. Olha que bênção, que maravilha, quando temos essa consciência, quando começamos a perceber o quanto Deus nos ama. Será que você não vai entender que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus tomou atitude para que todo o quadro fosse mudado, a nossa história fosse uma nova história? Tem até uma música que a gente canta, uma nova história Deus tem para mim, é exatamente isso. Então Jesus é essa expressão. Jesus, ele se colocou naquela cruz, ele permitiu ser colocado naquela cruz para morrer no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos justificados, né? Para que nós recebêssemos a graça do Senhor, para que nossos pecados fossem perdoados. E agora cabe a mim e a você, você se colocar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Senhor, eu sou um pecador, eu faço muitas coisas que não te agradam,
Mas, Senhor, me ajuda nessa caminhada. Renova em mim, Senhor, tudo aquilo que talvez eu tenha deixado para trás. Volte ao primeiro amor, querido. Talvez essa lição venha para te dar um renovo nesse nosso retorno, que nós estamos retornando aos pouquinhos. E eu vou deixar para você meditar que Jesus, ele é a expressão máxima da revelação do Eterno. Então, se você talvez não esteja olhando para o seu lado, não esteja vendo nada, volta, olha para Jesus, ele foi real. A história confirma isso, os livros de história confirmam isso, ele é real. E ele é o próprio Deus, que se fez carne, como diz lá em João, capítulo 1, verso 1. E Deus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então vamos aplicar. Eu vou deixar a aplicação por último, que vai dizer: Deus é perfeito, magnífico, majestoso, glorioso, eterno, incomparável, incompreensível. Conhecer a Deus que se revelou na criação, nas Escrituras e em Jesus Cristo deve fazer com que louvemos e honremos o seu nome. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então aplica isso na sua vida, que Deus é magnífico, é perfeito, é glorioso, é majestoso, é eterno, é incomparável, é incompreensível. Você vai conhecer a Deus a cada dia, basta você querer. Você tem essa liberdade. Quando a gente conhece a história aqui, na palavra de Deus, que Jesus, quando estava naquela cruz, você vai ver lá nos evangelhos, leia lá, está lá na cruz, e quando ele deu o último suspiro, se entregou ao Pai e disse: está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E você sabe o que significa isso? Não existe barreira nenhuma entre nós e Deus, porque Jesus nos leva até o Pai. E voltando a lembrar de João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa liberdade que temos é através de Jesus. Deixe de lado tudo que não pertence ao Senhor. Peça perdão. Para que você possa se livrar disso, você precisa pedir perdão ao Senhor. Se entregar de verdade e saber que Ele tem uma nova vida para você. E para mim também, porque temos que renovar a cada manhã nossa intimidade com o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos onde você está. Se você está com seu familiar, sua esposa, marido, filho, dê a mão a essas pessoas. Fique bem juntinho e clame ao Senhor nessa hora. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por esse estudo, louvar ao Senhor por tudo que aprendemos hoje. Aprendemos, Senhor, que o Senhor se ira conosco, o Senhor não se alegra, Deus, com as coisas erradas que fazemos. Mas, Senhor, quando temos o coração quebrantado, Pai, quando olhamos para o Senhor e pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, o Senhor vem no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, e o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é fiel. Por isso que cada irmão e irmã que está assistindo nesta hora, cada vida também que ainda não fez um compromisso contigo, que possa ter a consciência de um Deus maravilhoso, que possa querer experimentar das Tuas maravilhas, que possa saber que esse estudo nos despertou para tantas coisas que fazemos errado. Muitas vezes condenamos, Senhor, essa história como foi lá há muito tempo, em Romanos, mas também essa história tem sido vivida hoje, Pai, no nosso meio, Senhor, na nossa sociedade. E nós pedimos a Ti perdão se temos cometido algo parecido com aquilo. E pedimos a Ti, Deus, que o Teu amor, Senhor, nos conduza a um caminho reto a cada dia. Senhor, pois precisamos de Ti, precisamos que o Senhor segure em nossa mão para que possamos caminhar com retidão, com alegria na Tua presença. Obrigada, Pai, porque podemos compartilhar da Tua palavra nesta hora. Abençoe cada lar, Senhor, que nesse momento está compartilhando essa história, essa escola bíblica, cada vida, cada irmão e irmã. Muito obrigada. Obrigado por cada um que pertence a IEC de Vila Paraíso. Obrigado pela vida do nosso pastor e sua família. Obrigado por cada líder, cada professor. Que o Senhor, Senhor, esteja assim instruindo cada um deles, Senhor, para quando voltarmos, fazermos o melhor para Ti e sermos uma igreja de excelência. É o que nós Te agradecemos, Te louvamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Um grande beijo e até breve.